Caros irmãos e irmãs, este 26º domingo do tempo comum que celebramos, o Senhor nos fala por sua palavra, entre as coisas a que somos chamados a evitar, o luxo desmedido. Nós já ouvimos pela profecia do profeta Amós como o Senhor falou àqueles que do alto do seu poder, do seu luxo, da sua riqueza, podemos dizer assim, da sua segurança, esquecem dos mais pobres. O desterro a que todo o povo de Deus foi levado nos vários exílios e cativeiros, diz o profeta Amós, lá no desterro, na primeira fila, estes que tanto se serviram das riquezas serão os primeiros a serem levados. Estarão na primeira fila. Aqueles que gozam desta vida, esquecendo dos mais humildes e dos mais pobres, não terão parte com Deus. É isto que, em resumo, se quer dizer. São Paulo, escrevendo a Timóteo, a quem havia colocado à frente de várias comunidades cristãs, vai recomendar a Timóteo: tu que é um homem de Deus, foge das coisas perversas. Esta recomendação a Timóteo é a recomendação a cada um de nós também. Foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Como é difícil encontrar estas virtudes nos dias de hoje. Muitas vezes as pessoas dizem: eu sou justo, mas a justiça dela significa vingar-se de alguém. E, portanto, aí não há justiça, há apenas vingança. Quantas vezes a pessoa diz: eu sou manso, eu não faço mal para ninguém, mas passa o dia inteiro matando, se não com a faca e com a arma, com a língua. Ou não consegue receber nenhuma palavra em seu contra, que já se enfurece, já se encoleriza. A firmeza, a piedade e a fé também andam juntas. Piedade não significa fazer uma carinha de piedoso, como muitas vezes se vê nas igrejas. Mas piedade significa ter zelo pelas coisas de Deus. Defender a honra de Deus. Defender aquilo que é mais sagrado. Quantas vezes um cristão ouve alguém falando contra a sua fé, contra a lei de Deus, e diz: bom, ele pensa assim, mas eu penso assado. Este não tem piedade, este é tão ímpio quanto o ímpio, o sem piedade. Nós devemos defender a nossa fé. O que diz o Senhor? Nós fomos chamados a uma profissão de fé, ou seja, algo tão nobre, diante de tantas testemunhas, já no momento de nosso batismo, já seja diante dos anjos e santos. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, diz: te recorda daquilo para o qual tu foste chamado, servir a Deus diante dos homens, diante do mundo, anunciar Cristo, dar bom testemunho de toda a verdade. Por isso, São Paulo vai dizer: guarda o teu mandato íntegro e sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados a manter o nosso batismo com aquela candura com o que recebemos. Nós somos chamados a fazer profissão de fé diariamente. Mais ainda nos dias atuais, onde tudo coopera e colabora com o demônio para destruir e apagar a fé cristã da sociedade. Quantas vezes já não vemos sinais da fé cristã? Podemos ver por nossas ruas, por nossos bairros, quando há uma procissão, que é uma manifestação de fé que vai desaparecendo. Quantos sequer têm noção do que é aquilo que está passando? Ainda na sexta-feira passada, junto com o padre Luciano e com os demais membros da pastoral carcerária, fomos no presídio.
a alegria com a qual os prisioneiros receberam Nossa Senhora Conquistadora. Ela chegou em caravana com todas as buzinas e pompa possível. Eu não vi a chegada porque eu já estava lá no presídio, mas na saída, em todo o caminho de retorno ao santuário, apenas uma pessoa percebeu que ali passava Nossa Senhora. Percebeu, saudou, e nós já não percebemos mais os sinais de Deus. Às vezes vemos mesmo em nossas capelas, em nossas comunidades, os vidros quebrados, as coisas destruídas, porque aqueles que vivem ao redor já não são mais cristãos, já não percebem, já não têm mais o zelo pelo amor de Deus, o zelo e o amor pelas coisas de Deus. E então, aqui, compete a nós, que ainda amamos o Senhor, que ainda procuramos servi-lo, dar testemunho diante de todos. Aqui é um local sagrado. E como sagrado, deve ser tratado. Nossas casas são casas de oração. Nossa vida e nossa família deve ser lugar de oração, até que o Senhor venha. Nós ouvimos no Evangelho como o Senhor fala aos fariseus deste homem rico que vivia em festas e banquetes. Aí mesmo, à sua porta, aí mesmo no chão, estava um pobre chamado Lázaro, que queria matar a fome apenas com o resto que sobrasse daquela comida. Nem isto ganhava. Quando foram ao julgamento, este rico teve a pior sorte, podemos dizer assim, porque viveu desta forma. Toda a sua riqueza, todo o seu luxo, tudo aquilo que ele ostentava não serviu, não foi posta ao serviço do seu irmão. Ele via a injustiça e não fazia nada para mudar. Portanto, ele compactuava com aquilo. Quando nós vemos e sabemos que é errado e não fazemos nada para mudar, podendo fazer, nós então somos responsáveis por isso também. Esta parábola que o Senhor conta nos fala que este rico está neste lugar de tormentos e vai dizer a Abraão, o nosso pai na fé: pede ao menos que Lázaro molhe a ponta do dedo e molhe a minha língua, que não aguento mais de sede. Não aguento aqui o sofrimento nessas chamas. E então, Abraão, aqui, o Senhor o personifica como o próprio Senhor Deus, a imagem de Deus, o emissário de Deus, Abraão, vai dizer: este Lázaro, durante sua vida, apenas sofreu, e tu apenas se banqueteou. Esta é agora a tua vida. Esta outra de felicidade é a de Lázaro. E então, o Senhor vai contar essa parábola por quê? Porque os fariseus não acreditavam que Jesus fosse Deus, ou que sequer fosse enviado por Deus. E Jesus já está anunciando a sua morte e ressurreição. E vai falar deste rico que diz: manda Lázaro voltar à casa de meu pai, para prevenir a meus irmãos que não vivam como eu vivi, porque agora eu vejo que vivi errado. Como nós dizemos, o arrependimento muitas vezes chega tarde. No entanto, Abraão responde: eles lá têm na terra Moisés e os profetas, que os escutem. Isso que o Senhor diz aos fariseus também serve para nós. Nós aqui na terra temos os sacerdotes, temos o Papa, temos tanta gente enviada por Deus que nos indica o caminho da salvação. E nós muitas vezes não queremos escutar. Como sacerdote, posso dizer, muitas vezes, em algumas comunidades, o padre diz: olha, isso aqui não está certo de acordo com o Evangelho, ou de acordo com a tradição da igreja. E quantas vezes recebemos patadas e coices porque alguém pensa que sabe mais, ou que está no caminho certo, estando no caminho errado. E então, nós temos que recordar deste Evangelho bom. Eles ouviram, agora compete a eles converter-se ao Senhor. Nós temos a obrigação, assim como Moisés e os profetas tiveram, de anunciar o reino de Deus, a sua justiça, procurar viver da forma mais possivelmente íntegra, dando testemunho do Senhor e, acima de tudo, indicar o caminho da salvação. Aqueles que quiserem escutar, escutarão e mudarão.
aqueles que não quiserem terão a sorte deste rico. Muitas vezes ouvimos o Senhor falar do rico e da riqueza. Não é que a riqueza seja algo mal para Deus, é a riqueza mal usada. Aqui tanto faz ser rico de dinheiro ou rico de dons e talentos que recebeu do Senhor e mal gastou. Quantos dons, quantos talentos, quantas coisas recebemos do Senhor e não pomos a serviço dos outros. E então disto nos será cobrado, porque nós haveremos de prestar contas ao Senhor. Nós temos entre nós inúmeras testemunhas de Cristo que nos vão dizendo: por aqui é o caminho da salvação. Peçamos ao Senhor a graça de pararmos, escutarmos, não colocar a nossa confiança nos bens deste mundo, não confiar em nossa saúde, em nossa riqueza, em nossa beleza, em nosso corpo. Em nada disso. Em nada disso temos a verdadeira estabilidade. Por isso o Senhor vai dizer que é muito difícil a um rico entrar no reino dos céus. Porque geralmente aquele que tem muitas coisas confia nestas coisas como fosse o seu Deus. E portanto já aí pratica a idolatria. Coloca as coisas que tem como o seu Deus e a sua confiança está ali. A nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança está nesse Senhor, como repetimos no Salmo 145, que abre os olhos aos cegos, que faz erguer-se o caído, que ama o justo, que protege o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva. Este Senhor que reinará para sempre. É neste Senhor que temos que ter a nossa confiança. Tendo a confiança no Senhor, nada nos faltará. Que assim o Senhor nos ajude a vivermos totalmente voltados para Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.